Tá gravando. Obrigada. Esqueci. Se não fosse a Kimberly, a gente não gravava a aula. Então, vamos lá. Então, a gente falou da evolução da Terra, e que essa evolução, ela, né, tem um processo de evolução. A gente começa pela litosfera, que é a camada de rochas, é a primeira a se formar, né? Ela se forma a partir do resfriamento do magma. O magma nada mais é do que a rocha derretida. Aí a rocha no seu estado líquido. Então, imagina você derreter uma pedra, né? Então, imagina a fonte de calor, o quão forte é, né? O quão quente é. Depois tem a atmosfera, camada de ar, hidrosfera, e por último é formada a biosfera. Tá? Vamos lá, qualquer dúvida vocês podem ir falando, tá? Eu quero chegar lá na questão 5 da apostila da atividade. Litosfera, camada externa e sólida do planeta Terra, é composta pelas rochas, pelo chão que pisamos, pelo solo, e aí tem algumas imagens do que é uma litosfera. Depois a atmosfera, camada gasosa que envolve a Terra, a gente não consegue vê-la, mas a gente sente através dos ventos, dos furacões, dos tornados, tá? A hidrosfera, camada de água, lembrando que é tanto ela líquida quanto sólida, tá? Então a água do mar, do lago, dos oceanos, os aquíferos, as geleiras, os icebergs, tudo faz parte da hidrosfera. E por último, a biosfera, a esfera da vida composta pela fauna e pela flora. Fauna, os animais, e a flora, a vegetação. Ô, professora, tu pode voltar lá na litosfera? A litosfera, tô voltando. Aqui, qual a tua dúvida? As montanhas, contando o Monte Everest, é também a litosfera, né? As montanhas contando, pode repetir a pergunta? É tipo sabe, o Monte Everest? Uhum. Ele também é considerado como litosfera, né? Também, todo o tipo de montanha é litosfera. Ah, tá. Obrigado. Nada. Isso aqui até parece, né, a cadeia de montanhas do Everest, né? Só não sei se eu não lembro mais de onde eu tirei ela. Mas eu acho que. Acho que é o Everest, sim, ou os Andes aqui na América, né? Eu não lembro qual dos dois essa imagem. Mas é sim, tá? Qualquer montanha. Lembrando que é a Terra, né? Se eu contar ali, ó. Vai voltar aqui. A parte do gelo vai ser o quê? É litosfera? A parte do gelo em cima da montanha? Não é a hidrosfera. Isso aí, fechou. É isso que a gente tem que compreender. Então, aqui nessa imagem, ela tem duas coisas, né? Tem duas camadas, tanto Ela é a formada litosfera. ela é formada pela litosfera e pela hidrosfera, é isso? Isso mesmo, essa imagem está mostrando as duas, né? E a atmosfera também, que está no céu ali, né? O azulzinho, um pouquinho mais em cima, então a gente tem que ficar ligado nisso. Litosfera é só a parte mesmo do chão, das rochas, das montanhas, tá? Parte sólida de rochas. Vamos lá. Hidrosfera, tá. Aí a Kaki também falou um pouquinho. Eu adoro essa imagem aqui, que ela mostra a biosfera. É o conjunto de tudo, né? É o conjunto da vida, e a vida faz parte das outras esferas, né? A gente tem vida no céu, os animais que voam, né? Os pássaros. A gente tem vida na hidrosfera, os peixes, as baleias, né? A gente tem vida também na litosfera, a gente, as árvores. Então, nós temos vida em todas as outras esferas também. Isso que é legal dessa imagem aqui do círculozinho mostrando. Aqui que eu queria chegar, só deixa eu ver se é essa questão que está ali na atividade. Peraí. Vou abrir aqui. É depois. Depois ainda, sobre as queimadas. Tá. A questão 8, eu vou pular um pouquinho aqui. Sabemos que a flora é o conjunto de vegetação, árvore, planta, flor e campos, de uma área ou região, e a fauna é formada por todos os animais existentes em uma determinada área ou região. Quando falamos da flora de uma região, estamos nos referindo ao quê? Flora
Só deixa eu voltar ali. Flora, as flores, isso? Isso, as flores, as árvores, né? Tudo que é de Então, vegetação. A então quer grama. dizer, então quer dizer que a flora é uma área, né? Espera aí, conjunto de plantas de uma área. É isso? Isso mesmo, conjunto de plantas de uma área, certíssimo. Ah, então ali a gente já sabe qual é a resposta, né? A Kimberly não fez, vai se aproveitar, vai se aproveitar. Ah, essa questão 9 é bem legal. Ela fala aí de toda a parte que a gente já viu, né? É uma, como é que a gente chama? É uma revisão. É o que tem que ligar. O número 1 é a atmosfera. O que é a atmosfera? É a camada de quê? Vamos voltar lá para a apresentação. Atmosfera. É a camada de ozônio? Também faz parte, toda a camada de gás, né? É o Ah, ozônio, é o tá. hidrogênio, o oxigênio, tá? Todos esses elementos químicos, ela faz parte da camada de atmosfera. Tá? Então, aí você colocar o número 1, aonde está dizendo que são a camada gasosa, aí você coloca o número 1 lá. Depois, hidrosfera. Hidro quer dizer água, né? Então, camada de água. E aí faz a ordem dos números ali certinho na questão 9. Aí não vou dar todas as respostas para Kimberly, não, né, Ariel? Sim. É. Essa é fácil, essa última. Essa última é fácil? Sim. Ai, que bom que tá bem fazendo certinho, né? Eita. Eita, É que o meu computador ele dá uma travadinha e vai. Que não tá passando a página, você tá vendo, né? Ah, vou ter que ser pela tecla aqui. Beleza, daí depois tem que assinalar ali A, B, C e D, qual delas que tá na ordem certinha que vocês colocaram ali em cima na 9, tá? A 10, deixa eu ver também, tem uma outra que fala sobre eras geológicas, mas eu acho que a gente já viu lá em cima. Que eu queria falar mais um pouquinho com vocês, que é sobre a tabela geológica, tá? Que é essa aqui, eras geológicas. Dividida em era e período. Então, nós temos a eras que a gente lê a tabela de baixo, tá? Para a gente aprender certinho, de baixo para cima. Ah, então, de baixo ao mais antigo é quando começou o planeta, e à medida que a gente vai subindo a tabelinha, a gente vai chegando nos lugares mais recentes, nos eventos mais recentes, tá? Quase. A gente deu quase todas as respostas para ti, Kimberly. Assistindo essa aula, muito fácil. tá fácil, né? Daqui a Sim. pouco, essa atividade vai estar muito fácil também. O professor Joel foi bem bonzinho com vocês. Foi ele que fez a atividade, aí a professora só pegou para Daria de explicar. saber. Dá para tirar 11 nessa atividade, né? Sim. Então, assim, ó, a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera, elas foram todas formadas na era pré-cambriana. Ah, eu acho que na aula passada eu falei o que era pré-cambriano, né? Aquilo que não é antes da vida, pré é antes, cambriano é vida. Então, tudo que foi antes da vida, para se formar a vida, a gente precisava dessas três camadas: litosfera, atmosfera e hidrosfera. Ah, então elas foram formadas nesse período aqui, tá? Nessa era e período. Ô, Tá? professora, Oi. então quer dizer que na verdade eu tá me confundindo aqui, que era de baixo de cima para baixo. Pensava que o pré-cambriano é onde o homem se criou, mas não, é a Cenozoica. Isso mesmo, é no Cenozoico. Tá? Se você respondeu errado, arruma lá. Acho que dá tempo, né? Não, é por causa. Eu fui ver. Não, é por causa eu pensava que era. Eu li errado. Eu pensava que era 4.000 anos de. 4.000 anos. Ah, tá, não, é Olhei de bilhões. novo, daí Uhum. é 4 bilhões de anos. Isso mesmo. Então é bem antigo, né? Bem antigo. As rochas, o solo do planeta Terra é bem antigo. Principalmente esse que se formou primeiro, né? Que foi a litosfera, tá?
Então, a leitura dela é isso, o mais antigo fica embaixo e o mais novo fica lá em cima. Nós, seres humanos, estamos em qual era e período? Cenozoica. Cenozoica, qual período? Olha lá a tabela. Quaternário. Quaternário, muito bem. Então, né, essas perguntas, assim, eu vou depois estar colocando numa avaliação que eu vou fazer lá no final do bimestre, lá em julho. Então, quem assiste essas aulas aí, a atividade vai contar com toda a apostila, tá? Atividade lá no final de julho. Ô, professora. Oi. As coisas do Joel e as suas são muito fáceis. É porque esse assunto é fácil, né? Esse assunto é bem fácil. Então, aí também ajuda. E eu acho que está tendo isso também em ciências, não está tendo? Com o professor Tiago? Não é o Thiago. Ah, não é o Tiago? Não, é o Daniel. É o Daniel. É que eu não conheço o Tiago. O Daniel eu não conheço ainda. Conheço o Tiago do ano passado. Ah, então, e o que vocês estão tendo em ciências? Não é solo também? A gente antes a gente tinha sobre rocha, essas outras coisas. Mas agora a gente está estudando sobre corpo humano. Me esqueci a outra parte. Ah, tá. Então vocês já tiveram isso aqui também, né? Em ciências, então fica mais fácil. Sim. Né? Outra coisa então vamos continuar aqui só para a gente terminar essa tabelinha, que eu gosto aqui que vocês prestem atenção, não é nem no nome dos períodos, que é um monte de nome, eu não vou pedir para vocês decorarem, não, né? O que eu vou pedir é para que vocês saibam consultar essa tabela aqui, essa tabela é como se fosse o dicionário de geografia, tá? Ela tá aí para nos ajudar, não quero complicar a vida de ninguém, não, tá? Então, assim... Imagina se ela fosse mais grande, né? Então, na verdade, ela é maior que isso, tá? Só que para o sexto ano, tá bom. Ela tem mais coisas nela, tá? Ela tem os éons e os períodos, eles se dividem um pouco mais, mas para a gente, que aqui no geralzão do sexto ano, é isso, senão complica demais. Oi. Antes de pré-cambriano, tem mais alguma coisa? Antes do pré-cambriano, a gente não nomeou, mas é a parte onde tem na teoria do Big Bang, né? Que é a explosão e sim, a formação dos planetas, das estrelas, dos cometas. Aí a gente não nomeou, a gente só deu. Você falou que é o período do Big Bang e o surgimento das galáxias, tá? Tá. Mas o nome não. Isso aqui é dentro do planeta Terra, tá? Eu não vou dizer que é o mesmo nome Marte nem Vênus, porque lá o pessoal que tem que dar o nome deles, né? Não sei nem se tem gente morando lá. Já vi se era do gelo. Ela do Big Bang. Vários, né? Um deles, né? Eu vi o Big Bang. É muito legal o do Big Bang, mas ele dá uma outra versão. Ah, é? Qual era do gelo? O Big Bang. Era do gelo Big Bang. Esse eu não vi ainda. Esse eu não vi. Eu quero ver, então. Vou até anotar para ver. Esse daí eu vi várias vezes. Eu tenho até o CD. Ah, legal. Era do gelo Big Bang. Isso é o nome? Esse eu não vi. Isso. O último que eu vi, meu Deus, era que... eu não lembro, peraí. Era dos dinossauros. Era do dinossauro? Dos dinossauros. Tá. Daquele louquinho. Aquele louquinho acha que os dinossauros são filho deles. E aquele dali é aquele a andorinha ali que eles falam que é dos piores dos piores. Ah, é? Sabia que o do segundo ele aparece no quarto, no Big Bang? Não sabia. Que legal. Eu quero ver. Vou ver se eu acho na internet. Será que tem na Netflix alguma coisa? Deve ter, por causa desse filme. É um pouquinho antes desse. É um pouquinho antigo. Eu vou dar uma procurada então. Se eu assistir, daí a semana que vem a gente comenta sobre o filme. Né? Porque o legal desses filmes é que tem algumas coisas que são verdade, algumas coisas, né, que são um pouco, mas eles valem muito a pena de assistir. É bem legal mesmo. Tá?
Uma coisa nessa tabela que eu gosto que vocês prestem atenção é nos principais eventos, por isso que eu botei até esse negócio amarelo aqui para chamar a atenção de vocês. Porque isso que é importante. Por que a gente deu nome para elas? Tá? Tanto para a era quanto para os períodos. É que aconteceu alguma coisa no planeta que fez com que mudasse radicalmente, que foram esses eventos. O que aconteceu da era pré-cambriana para a paleozoica? Se pré-cambriana era antes da vida, o primeiro surgimento de vida lá, né, lá no Proterozoico, os seres procariontes, não sei se vocês viram isso em ciência. E vegetais e surgimento de répteis? Não, vixe Maria, isso aí foi depois. Foi bem depois. Ah, tá. Foram os seres unicelulares, as bactérias, ai, como é? Ciências é que sabe mais, tem que perguntar para o professor Daniel. Esqueci o nome. As amebas, sabe? Aqueles seres unicelulares que a gente enxerga de microscópio. Sim, eu sei. Foram eles que surgiram primeiro. Depois, passando alguns milhões de anos, imagina, de 4 bilhões de anos para 320 milhões de anos. Então, se a gente pegar 4 bilhões menos 320, foi o tempo que levou para a Terra sair do pré-cambriano, que dá 3 bilhões 780 milhões de anos. Então, ela levou os 3 bilhões, isso tudo, só para formar litosfera, atmosfera e hidrosfera. Mais de 3 bilhões de anos para se formar essa parte. Imagina quando formar de novo. Se formar de novo. Ah, não, né? Porque a gente já tá com ser humano, né? Então não tem como só se, sei lá, explodir o planeta. Vai formar um outro planeta, sabe? Mas não. Isso acontecer de novo, não dá. Depois a gente vai ver, né? Ainda quero falar nessa aula de hoje, sobre a formação da litosfera. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Tá? Então vamos lá, continuando aqui. Paleozoica. Daí tem vários períodos, né? Importante aqui de ver a questão do surgimento do primeiro continente. Eu não sei se vocês já viram isso lá em ciências, que é a Pangeia. Tá? Então, a Pangeia, que aí tem o continente Pangeia e o oceano chamado Pantalassa. Esses foram o nome dos primeiros continente e oceano, que é onde estava a vida primitiva e tal. Tá? E aqui começa a nossa primeira era do gelo, tu falou do filme, né? Então, a primeira era do gelo do planeta, o primeiro resfriamento acontece no Paleozoico. Aí formou as grandes florestas, as florestas de... Ô, professora. Oi. A era do gelo é no período devoniano. Isso, devoniano, isso mesmo. Então, cada linhazinha daquela ali, né, bem observada, Ariel, assim, o Cambriano, o que aconteceu? O surgimento de répteis, peixes e vegetais. Ordoviciano e o Silviano, o surgimento do primeiro continente. Ô, professora, uma pergunta. Pode perguntar. O que é Pangeia? Pangeia é o nome do continente, como a gente tem o nosso continente chamado América, por exemplo, né? Pangeia era o nome do continente antigo, era onde todas as terras do nosso continente, do nosso planeta, eles estavam juntas. Eu acho que tem essa imagem na apostila, deixa eu dar uma procurada aqui pra gente ver. Deixa eu achar a página, eu lembro dela. Lembro dela que foi a aula que eu montei de litosfera, para a gente passar por essa imagem. Só vou mostrar para vocês a página, para mostrar o que é uma Pangeia, né? Estrutura da Terra. Aqui. Deixa eu aumentar a tela da apostila. Aqui, Pangeia, o supercontinente, a gente vai chegar lá. A Pangeia era assim o planeta, né? Pensa nele como uma geóide, um círculo, né? Uma esfera, e todos os continentes, eles eram juntos. Oi? Posso falar? Pode falar. Essa parte aí era tudo formado e na primeira Pérmico, há 225 milhões de anos, era Isso. tipo só um quadro dado. Depois, né, ele foi separando, isso?
Isso mesmo, era tudo grudado. Tudo grudado, a África, a América, isso aqui é a América, por exemplo. O nosso, a gente tá mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos apontadinho aí. Tá? Não sei se vocês conseguem ver meu mouse. E por isso que eles acreditavam que era tudo reto. Que se cavasse eles iam. Ah, isso foi depois. Isso foi depois. Aqui não existia nem ser humano ainda, tá? Nesse Pérmico, tá? Isso que você tá falando foi depois. Foi lá, aí professor de história que vai explicar um pouquinho com Era vocês. Cenozoica. Na Cenozoica, muito mesmo, muito bem. É lá com os seres humanos. Aí é outra coisa. Guarda isso aí pro professor de história, tá, Ariel? Isso aí é com o professor de história, tá bom? Ele que vai explicar direitinho para vocês. Essa parte aqui não existia nem ser humano, nem muitos animais, assim, né? Existiam alguns animais, como ali os peixes, vegetais e alguns répteis. Esses répteis ali do Cambriano, eles nem são ainda os dinossauros, tá? Os dinossauros, eles vão surgir lá na Era Mesozoica. Ó, Kimberly, anota isso aí, porque uma das questões é essa, né, Ariel? Qual é a Sim, era professora. que surge os dinossauros? Ou Oi. você quer dizer, nessa Mesozoica, estava se dividindo o período Jurássico e Triássico. Isso, olha só, bem que tá te falando, ó. O Jurássico aqui é a imagem, né? Da, como é que tava já separando os continentes, e o Cretáceo, isso mesmo. Né? Depois, Daí quando eu. por isso que apareceram aqueles répteis, peixes ali por volta. Isso mesmo. Jurássico. Uhum, isso mesmo, ali onde estão essas linhazinhas azuis, né? Do desenho. Essa é a página 16 da apostila que eu tô falando, tá? Não sei se vocês estão acompanhando pela apostila aí também. Tá? Cadê? Aqui que eu quero mesmo. Quero ver aqui vocês. Aqui alguém entrou, falou alguma coisa. Opa, chegou a Esther. Olá, Esther. De que turma? Só para eu anotar aqui. Opa. Não? Então vamos lá. Acho que entrou e saiu. Achou que era? Vamos lá então, tá? Opa, quero voltar para a tabela de novo. O Mesozoico, então, é onde surgem os dinossauros e também onde eles são extintos. E aí os continentes no Cretáceo, eles já estão quase... É por isso que eles conseguiram descobrir que nessa época o nosso já estava formando petróleo, isso? O petróleo vem depois, o petróleo vem ali no terciário, tá? Porque para formar o petróleo, eles precisava de matéria orgânica, né? E a matéria orgânica foram os fósseis dos dinossauros e uma parte de vegetação que no a nossa tabela ela não fala, né? Mas aí ela foi ali para a parte do Cretáceo indo para o terciário, ali é que forma, né, a questão do petróleo. Tá? O petróleo ele é formado no terciário, tá? Que daí os dinossauros são extintos, aí vem um monte de terra, né? Eles são cobertos, né, com a divisão dos continentes, as terras, elas... Nesse período Cretáceo, né? Isso, do Cretáceo e depois passando para o terciário, nessa parte, quando eles estão extintos e começa a dividir bastante, começa a ter muito movimento de placa tectônica no nosso planeta, e aí é formado o petróleo, tá? Diferente do carvão, tá? O carvão ele é formado lá na Paleozoica, no período carbonífero, só para a gente ficar ligado. Por isso o carbonífero é onde é formado o carvão. Tá? Ah, E o tá. petróleo é formado aqui na passagem da Mesozoica para a Cenozoica, do Cretáceo para o Terciário. Tá? E por último, a tabela, período quaternário, onde nós surgimos, né? O surgimento do homem, do ser humano, e a última era do gelo datada, né? Que a gente ainda não passou por outra era do gelo depois que surgiu o ser humano, tá?
Então, tivemos duas grandes eras do gelo, uma no período, na era paleozoica e outra agora, né, na cenozoica. Professora, isso daí tá me lembrando Era do Gelo. Ah, é? Vai assistir de novo, né, essa semana? Tô vendo já. Tô vendo já que já vai assistir. Aí, deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, tá. Ações humanas, isso aqui daí. O que que a gente faz, né? Opa, volta. O que a gente faz nesses ambientes, então, deu um pulo, né, da tabela geológica para a era cenozoica quaternário, né? O que que o ser humano faz nessas camadas, tanto na camada, né, hidrosfera, litosfera e atmosfera. E a gente, né, tá poluindo e tá destruindo e faz construção, né, tudo mais. Eu lembro que na aula Eles passada, querem muitas coisas com abundância. Eles querem, querem uma coisa nova, mas eles destroem tudo que vê. Daí como eles vão conseguir? Se eles pensarem na uma primeira coisa e depois fazer outra. sim, a gente só quer às vezes destruir, né? E não pensa no futuro, né? Mas isso já está mudando Sabe o também. que fazer, na verdade. A gente tá, eu acho que tá criando um pouquinho de consciência, assim, a geração de vocês aí é mais consciente do que a nossa aqui, né? Vocês já pensam mais sobre o meio ambiente, vocês têm mais consciência. Nós, assim, quando era a idade de vocês, meu Deus, a gente não pensava em nada, né? Só queria, nem imaginava em pensar em reciclar, em pensar em, se eu cortar uma vegetação, se eu fazer alguma coisa, a gente não tinha esse estudo todo, né? Vocês já têm. Fala, Lá Ariel. tem várias. Eu fui numa praia. Hum. Cheguei fui na próxima, eu fui junto com a minha professora do ano passado, da outra escola. Eu fui lá na praia e tinha um monte de lixo, um monte. Tinha até peixe morto, bota, Credo. um monte de coisa. E onde era a praia? Ali perto ali no coisa de São José, Ah, tá. na Essa beira-mar. lá é bastante poluído, né? É bastante poluído Sim. mesmo. É. Então, mas assim, é que o pessoal que é mais velho que ainda que tá fazendo essas coisas, né? Vocês, eu acho que futuramente é que vão arrumar o planeta mesmo. Vocês é que são mais conscientes. Entende? Vocês têm que crescer mais rápido para ajudar a gente aí a não fazer tanta coisa, tanta ação ruim, né? Não quer dizer que a gente só faça ação ruim, mas que a gente, né, tem que pensar um pouco mais aonde a gente vive, né? Imagina a gente morar num lugar todo bagunçado, todo sujo, né? Traz doença pra gente, imagina fazer isso com o planeta, né? A gente suja, polui, claro que a gente vai ficar doente, né? E ali tem uma questão sobre as queimadas, né, na atividade também. Então, a queimada, ela aumenta a poluição do ar, diminui o nutriente do solo e aumenta o risco de erosão. Queria lembrar com vocês o que é erosão mesmo? Alguém sabe? É modificação. Isso, modifica o quê? Ele modifica Um lugar onde, tipo, um rio cai um barranco de terra, muita terra, daí trancou o rio, daí a Isso, erosão. a erosão é o cair a terra do morro, né? E aí trancar o rio é o assoreamento, né? Da aula passada. Então, são duas coisas que estão ligadas, a erosão e o assoreamento, se tiver um rio perto, né? Então, a erosão é você tirar Sim. a terra ali do morro e tal, bem lembrada, Ariel, da aula passada. Bem bom. Então, vamos ver, eu acho que dessa apresentação tá ok. Já fechamos a aula, né, da semana passada. Ô, professora, ainda falta um. Espera aí, deixa eu me lembrar. Deixa eu fechar aqui que tá abrindo uns negócios estranhos. Pode falar. É 13h55 que acaba a nossa aula, né? Isso. 1h55, 3h55, não, 1h55, né? Acho que das questões a gente Eu falou queria tudo. ter mais aula. Mais aula? Sim, que demorasse. Demorasse mais? Calma, a gente vai voltar ao normal. A gente vai voltar, tomara.
né? Ah, tá aqui que eu queria mostrar para vocês, quem não assistiu ainda, já tem aula nova lá no YouTube, tá? Aula Litosfera. Então, assistam lá. Vocês têm acesso ao YouTube da escola, né? Só botar lá o nome, ó. Sim. E assistam lá a aula de vários professores. Os professores estão fazendo muita coisa legal. Tá? Deixa eu voltar para a apostila. Professora, Vai falando. uma coisa. Sabia que o professor de matemática, ele tá fazendo uma coisa para ele se identificar? Ah, é? O que que ele tá fazendo? Com cada turma, tipo, turma do 7º ano, tem um... Como que é o Kimberly? Me esqueci. O professor tinha figura para ele não se esquecer. Ah, é? Olha. De cada turma. Ó, uma ideia, né? É uma ideia. Vou ver se eu vou colar essa ideia do professor de matemática, então. É uma boa ideia, para não esquecer, que eu sou bem esquecida. Daí, quando ele escrevia em cima matemática, qual era a turma, e cada figura tinha uma cor. Cada turma também tinha uma cor. Ah, interessante. Interessante. Qual é o nome do professor de matemática? Valdemir. Ah, o Valdemir. Eu vou anotar, vou falar com ele, ver como é que funciona esse esquema dele aí. Se for bom, eu também vou fazer. Acho que aí vai ficar legal, né? Sim. Vocês são do sexto preto, beleza. Eu acho que você, Ariel, foi o único que me entregou a atividade online, sabia? Só tem uma pessoa do sexto 3 que fez. Eu não vi quem fez, mas eu acho que você foi o que fez ali. Ariel de Lima Du. Du? Depois eu vou ver ali na Positivo On, porque vocês só tem uma pessoa que me entregou. Daí na próxima aula eu já falo quem foi. Porque a próxima aula já vai estar fechado, né? Bom, a segunda parte, vou começar agora, é litosfera. Então, a apostila vai trabalhar a litosfera. É a aula que tá lá no YouTube, assista, tá bem legal, tá? Tá bem bonitinha mesmo. Vale a pena assistir. Então, a gente vai estar falando... Um pouquinho mais para baixo. Mais para baixo, assim? Aqui? Isso daí, ó. Isso daí Isso aqui é o sismógrafo. Como é que é? Ele identifica e anota os terremotos, a intensidade das atividades sísmicas. Atividade sísmica é terremoto, né? Então, quanto maior essa linha vermelha, é que ele foi mais intenso, ele balançou mais. Maior impacto? Maior impacto, isso mesmo. Tem aquele filme A Falha de San Andreas, ou A Falha de Santo André. Onde tem um terremoto que a placa tectônica bate em vários lugares, e acontece um tsunami. É bem mesmo. É bem isso mesmo. Então tem esse filme aí, ele mostra, é bem legal. Eu acho que é de todos os filmes sobre terremoto, assim, é um filme mais legal, assim, que a falha de San Andreas, ela fica lá nos Estados Unidos, né? Sim, eu já vi várias vezes. É muito legal. É muito legal esse filme também. Aí ali na apostila ele fala assim, cadê? Aqui, deixa eu ver se eu marco aqui. A palavra litosfera, de origem grega, litos é igual a rocha. É aquilo que a gente tinha falado, né? Esfera de rocha. Então, essa parte que a gente vai estar falando aí no finalzinho dessa aula. Falta 5 minutinhos, né? Pelo menos no meu relógio aqui. O sismógrafo... Professora, no finalzinho da aula, eu vou te mostrar uma coisa que meu pai fez. Ele é marceneiro. Ele fez um guarda-roupa bem lindo. Depois eu vou... Tá, faltando 1 minutinho, daí tu me mostra. Eu tô de olho aqui no relógio, tá? Faltam 3 aqui, daí a gente já... Aqui, olha só. Essa imagem tá na página 14, eu não sei se vocês estão com a apostila aí. Eu tô, só que eu não tô... Eu tô com a segunda, eu já vou nessa página aí.
Essa imagem é bem bonita, na verdade. Já tô aqui. Isso, já tá aí. Kimberly também, se quiser, né? A mesma imagem. Então, a litosfera, camada de rocha, essa parte marrom, onde tem essas setinhas brancas, tá? Que é a parte que está mostrando a vegetação. O oceano, ele fica em cima da litosfera, para a gente entender, né? O oceano fica em cima. E embaixo da litosfera, a gente tem o quê? Tem o magma, essa parte mais amarela, avermelhada, tá? Esse magma é a rocha em estado líquido. Oi. Quando a gente for estudar mais um pouquinho mais para frente, na página 17, dizem que o que ela, como ela se separa. Isso. Limites convergentes e limites transformantes. Isso mesmo. Isso aí é uma demonstração de limites divergentes. Muito bem, eu acho que eu vou contratar o Ariel para dar aula para mim, cara. Vou ficar só assistindo a aula do Ariel. Por quê? Não, é porque a minha ensina isso. É isso aí. É porque a gente, né, eu tô indo devagarinho, né? Pra gente não fazer a apostila toda de uma vez, porque depois aí se termina a apostila, o que é que a gente faz, né? Tem que ir devagarinho. Essas setinhas aqui, que tá mostrando frio e quente, tá? Elas são as correntes de convecção. Elas que fazem movimentação do magma. Elas esquentam o magma lá próximo do núcleo externo, daí fica bem quente. É como se a gente enchesse uma panela de água, colocasse no fogão. O que que acontece? Ela ferve, né? Sim, então, as bolhas, tipo erupção, tipo um vulcão em erupção. Isso mesmo. Pelas bolhas. Isso, as bolhas elas saem debaixo da panela, né, da parte mais funda da panela e vão para cima, né? A mesma coisa acontece com o magma. Então ele esquenta ali próximo ao núcleo e ele vai para cima. Daí em cima ele empurra esse negócio que a gente chama de litosfera, que é a crosta terrestre. Aí ela empurra e as setinhas mostrando, né, as setinhas brancas, mostrando um tipo de movimento, né? Só para mostrar que ela empurra essa litosfera, ela tá bem encostadinha, empurra a litosfera e a gente move. Quando essa litosfera se move, é que acontece o quê? Professora, eu quero te mostrar uma coisa rapidinho. Vai lá para te mostrar do armário que meu pai fez. Beleza. Só deixa eu desligar a apresentação aqui, tá? Fechou. Vai lá. Falta um minutinho, né? Peraí. Tá. Aí a próxima aula a gente dá continuidade a isso, então. Oh, bonitão, hein? Isso depois... tudo que ele faz. É o teu pai que faz? Sim. Ah, que legal. E vocês moram em Areias? Não, eu tô na casa do meu... Eu tô aqui na casa do meu pai, em Barreiros. Ah, em Barreiros. Eu pensei que ele morasse lá em Governador. Então ele mora em São José. Eu fico em 2 lugares. Ou em Governador Celso Ramos ou em São José. Ah, então tá. Ó, Ariel, terminou. Depois você me passa lá pelo contato positivo e contato do pai, hein? Tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Tá. Tá. Beijo, se cuida. Você também.